Sr. Carlos Duarte, já estamos prontos. Sim, ok. Já estamos prontos e temos a tela. Ele vai fazendo rolar. Ok, obrigado. Desculpe, professor. Vamos esperar, o professor já vai entrar. Peço desculpas por este atraso de sensivelmente 10 minutos. Mais 3 até ele entrar.
Ora viva. Professora, por favor, Vamos tentar, eu já vi que estão a pôr aí o fecheiro, não é? Mas já vamos, está aí o fecheiro. sim, mas vamos tentar, porque eu não tinha permissões e agora aparentemente já tenho. Eu vou-lhes pedir só um minuto, tirem-me esse fecheiro, Ok, ok? Vamos lá já ver, está, experimente lá. vamos lá ver se isto corre bem. Deixa-me só aqui abrir o outro que eu tenho aqui para projetar. O meu fecheiro tem animações, pá, é só por isso. Ok, compartilhar. Já estão a ver alguma coisa? Sim, já pode avançar. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a presença do professor Carlos Duarte, professor catedrático da Universidade Europeia, professor que eu conheço já há uns largos bons anos, e as suas preocupações com a Corporate Business School, com Moçambique, são preocupações, julgo eu, se não estou enganado, originariamente de apoiar as pessoas no sentido delas se prepararem melhor para dar resposta às exigências que o mercado nos impõe. Devo dizer que este convite ao professor Carlos Duarte já faz mais de 10 anos para ele colocar-se exatamente na Corporate Business School como nosso professor, como nosso orientador do que eventualmente poderíamos fazer de uma forma ou de outra, mas sempre conectados. Portanto, o professor Carlos Duarte é professor catedrático, basta que se diga que é professor catedrático, que tem uma paixão pela arte, pela alegria e o amor. Estas paixões orientam-nos sempre para organogramas, para apresentar as suas ideias sempre em caixinhas, em construtos, para facilitar a nossa percepção. Por outro lado, também queria agradecer a todos os presentes. De todos os presentes, uma palavra de conforto e explicar que, embora Moçambique ainda não tenha percebido, mas posso avançar, que este tipo de webinars não custa a CBS menos de 5.000 a 10.000 euros. E os professores prontificam-se a apoiar desta maneira, de forma gratuita. E por isso, o nosso muito obrigado a todos por aceitarem estarem conosco neste hub, biblioteca da CBS. Uma palavra de agradecimento ao professor José Miguel Sousa, que me tem acompanhado nos últimos dias e que espero que ele também contribua com o seu saber. A todos, muito obrigado. Professor, pode avançar. Muito obrigado, meu caro professor. É com grande prazer que estou hoje pela primeira vez aqui no auditório da Escola Superior de Gestão Corporativa e Social Moçambique. Eu, tal como o professor Lourenço Dias acabou de referir, temos já aqui uma grande amizade nos últimos anos. Eu também quero partilhar convosco que há também aqui um espírito de missão da minha parte. Eu também tenho uma cota parte de moçambicano. Desde logo porque nasci em Moçambique, na cidade da Beira, e portanto é com grande prazer que partilho também aqui as minhas experiências com todos vós. Bom, antes de mais, pedir as minhas desculpas por esta dificuldade de natureza tecnológica. Vamos falar sobre tecnologia e desde logo tive um grande problema aqui, apenas e só. Eu sei a pedir a alguém, porque alguém está com o microfone ligado. Há uma grande... Há um grande ruído aqui na... Peço os colegas para desligarem os micros. Isto começa a fazer feedback. Muito obrigado. Bom, portanto, eu tinha aqui um problema de segurança no meu computador. Normalmente, na minha universidade, nós só estamos autorizados a trabalhar com o Teams e estava com o Zoom bloqueado. As minhas desculpas por este atraso, porque nem me apercebi que
tal estava a acontecer. Bom, entrando diretamente no tema, para não nos atrasarmos mais, continuamos a ter pessoas... Champion, desliga a partir daí os microfones. Desligue todos os microfones, por favor. Champion, atende os micros, bro. Diga. Peço aos colegas para desligarem os microfones. Não consegue? Podemos avançar, professor. Parece que sim. Bom, Não entrando vamos falar diretamente no seminário que eu preparei, que é um seminário que eu tenho preparado para 30 minutos de apresentação oral e depois darei, naturalmente, e teremos, se for ainda oportuno, ter uma discussão no final, se assim entenderem. Este seminário tem por este título Tendências da evolução tecnológica, aumento da complexidade, facilidade de utilização numa perspectiva de smartphoneização ou smartphone globalização. Assim, ao pretendermos abordar a temática das tendências atuais da evolução tecnológica, importa que, antes de mais e em primeira instância, se possa olhar para a evolução dos sistemas de produção, que numa perspectiva histórica tem o seu início precisamente na Revolução Industrial, que tem como primeira referência final do século XVIII, que é marcada pela produção mecanizada com o uso de água e vapor e que na atualidade se passou a designar por Indústria 1.0, a que sucede uma segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX, marcada pela produção em massa com a ajuda de energia elétrica, denominada por Indústria 2.0, e que, passados 100 anos, que segue uma terceira revolução industrial, esta marcada pelo uso de sistemas eletrónicos e da tecnologia de informação para autonomizar os processos produtivos denominados por Indústria 3.0. Em síntese, podemos assim afirmar que a evolução dos sistemas de produção até o início do século XXI é caracterizada por 4 grandes etapas, a começar pela artesanal, a que se segue a manufatureira, produção sem recurso a máquinas, mecanizada e automatizada, esta última, em que a produção recorre a máquinas que realizam operações sequenciais, programadas e vigiadas por um operador. Em concordância, todas estas diferentes etapas na evolução dos sistemas de produção têm em comum o crescente desperdício de materiais e matérias-primas associadas à sua fabricação, fazendo com que os ciclos de vida dos produtos sejam cada vez mais curtos e com um aumento exponencial de resíduos. Contudo, podemos hoje afirmar que estamos a dar os primeiros passos para uma produção dita customizada, na qual só utilizamos os recursos de que efetivamente sejam estritamente necessários para o efeito, minimizando o desperdício, que designamos por Indústria 4.0. A quarta revolução industrial, a que torna tão diferente das anteriores, é a convergência e a interação entre múltiplas tendências tecnológicas ao mesmo tempo, que, segundo dados de 2022 da revista Forbes, podemos apontar as seguintes: computação omnipresente, tudo conectado e inteligente, a datificação do nosso mundo, a inteligência artificial, a realidade estendida, confiança digital, impressão 3D, edição de genes e biologia sintética, novas soluções energéticas, nanotecnologia e ciência dos materiais, que desempenhará um papel fundamental ao dedicar-se ao estudo da manipulação da matéria numa escala atómica e molecular, lidando com estruturas de entre 1 a 100 nanómetros, é hoje utilizada em diferentes áreas, como a medicina, eletrónica, ciência da computação, física, química, biologia, engenharia dos materiais, engenharia da computação,
mas com o advento desta nova revolução tecnológica, podemos sumarizar, podendo até afirmar que pressupõe optimizar a interação do utilizador com o produto, por forma a igualar as atividades e necessidades do seu utilizador. Nesse propósito, sabemos então que a evolução em engenharia e tecnologia tem progredido efetivamente ao longo de dois eixos. O aumento da complexidade. 2, facilidade de utilização. Hoje temos ao nosso dispor uma diversidade de soluções incomensuravelmente mais complexas e que nos induzem uma grande facilidade de uso nas nossas atividades diárias. Nesse pressuposto, trago-vos agora, como exemplo, a evolução das telecomunicações e, em particular, do telefone, nas suas diferentes existências. E se antes eram grandes, acionados à manivela e mais tarde por disco, e embora a comutação fosse baseada em tecnologia rudimentar, tecnologia rudimentar, ou seja, relés e posteriormente válvulas, as pessoas experimentavam grande dificuldade na sua utilização. Por exemplo, teriam que saber exatamente onde estava o algarismo pretendido para inserir o dedo na cavidade correspondente. As ligações, essas estavam dependentes de centrais telefónicas de baixa complexidade tecnológica, mas com uma acrescida dificuldade de uso e manuseamento. Com a invenção do transistor em 1947, os equipamentos de telecomunicações sofrem uma redução significativa, quer em tamanho, peso ou espaço, e a comutação passou a ser efetuada de uma forma diferente, com engenharia, digamos, mais exigente e mais avançada. Mas não foi só a engenharia que mudou para facilitar o acesso às telecomunicações. Ao passar a dispor de um teclado constituído por 10 teclas, com posições fixas, organizadas em 3 conjuntos de dígitos, 147, 258, 369, para além do dígito 0 se encontrar em destaque, relativamente a todos os restantes, conferindo assim uma muito maior facilidade de utilização. Mas quando olhamos para a evolução dos microprocessadores, vemos um enorme incremento na facilidade de utilização, acompanhada de uma muito maior sofisticação da tecnologia, que nos trouxe até às funções dos telefones sem ligações fixas. De facto, hoje, cabem na palma da nossa mão e conectam pessoas de todas as partes do mundo. Vejam o nosso exemplo. Dispõem de mais funcionalidades e aplicações, com serviço de mensagens, jogos, rádio, internet, MP3, câmaras fotográficas, sistemas de navegação, entre outras. E com a continuação da evolução dos microprocessadores, no sentido de cada vez incorporarem mais transistores, prevê-se com facilidade que novas soluções possam ser introduzidas a curto prazo. Estamos certos? Os aparelhos de telecomunicações serão no futuro mais finos e leves e que naturalmente serão portadores de uma maior complexidade e acrescidos de uma maior facilidade de uso, com uma consequência direta da engenharia de design. E assim, hoje vivemos num mundo cada vez mais complexo, em que o crescimento da gestão de um número enorme de eletrões, clientes, centrais, auxiliares, computadores, postos de distribuição, etc., tem acontecido em simbiose entre seres humanos e seres fabricados. Reparemos, cada vez que nós, seres nascidos, aprendemos como gerir humanos, transferimos esse conhecimento para os não humanos, os ditos seres fabricados ou seres de silício, e conferimos-nos cada vez mais prerrogativas operacionais. Dou-vos agora um simples exemplo do que se passa na minha instituição.
Até um ano atrás, antes da pandemia, o controle de acessos era da inteira responsabilidade dos colaboradores afetos ao serviço da recepção dos diferentes campos. Hoje, essa competência foi transferida para um sistema biométrico, os tais seres fabricados. Claro que todos aqueles que não reúnam as condições pré-estabelecidas não ingressam no campo. Mas para entrarem, têm a possibilidade de atuarem junto das pessoas da recepção que podem, por sua iniciativa, autorizar o acesso, contrariando assim as prerrogativas operacionais que foram confiadas aos seres solícitos. O resultado é que aqueles seres humanos que no passado interpelavam quem entrava não seriam todos mais amados. Hoje, pelo contrário, passaram a ser muito mais considerados por se tornarem em facilitadores. Deste exemplo tão banal, verifica-se claramente que há uma passagem de conhecimento nascido para os seres fabricados. Eu agradeço que possam desligar os microfones. Obrigado. Portanto, volto a repetir, verifica-se claramente que há uma passagem de conhecimento dos nascidos para os seres fabricados, para permitir aos humanos atribuírem-se novas tarefas. Aqui fica a descrição do nosso presente, uma nova sociedade existe e muda, mas infelizmente não está a ser socialmente construída. Mas não é disso que vamos tratar. O que vamos agora tratar é o facto dos não-humanos construírem a linha do horizonte e o solo sobre o qual novas sociedades, nascidos e fabricados, estão a emergir. E é nesta simbiose que temos de estudar os novos comportamentos, que nos seus limites são orgânicos e funcionais ou caóticos. Temos então que estabelecer as condições que levam a um caso ou a outro. Claro, para estabelecer as condições, nós humanos temos oscilado entre os que dizem que Deus joga os dados, aqueles que garantem e afirmam, tal como Einstein, que Deus não joga os dados. O que é natural para alguém que professa uma religião monoteísta, tal como a religião judaica. Deus é o mais simples que há, porque a unidade não tem partes, no que foi acompanhado por Alberto Caeiro, um dos Fernandes Pessoas, e aqui está, porque o caminho da simplicidade é uma ambição permanente. Esta ambição leva-nos à evolução. Mas para evoluir no sentido dos sistemas cada vez mais complexos, lembre-se do exemplo de há pouco das telecomunicações. Há dois métodos conhecidos. O primeiro, toda a gente sabe, é cultural. Do outro, quase nunca se fala, a teoria assente na ajuda mútua do príncipe Piotr Kropotkin. A teoria da evolução darwinista assenta na adaptação do mais forte às condições no tempo e no espaço. Mas passados 2 anos, após ter sido publicada esta teoria, Piotr Kropotkin concorda com ela, mas apresenta um outro fator de evolução baseado em multiple-head, na cooperação, e que, por estranho que pareça, este conceito de cooperação como fator de evolução ainda não é cultural. Mas ouçamos o que o príncipe refere. Não é amor nem sequer simpatia que induz uma manada de ruminantes ou uma récua de cavalos a formar um anel para resistir a um ataque de lobos. Não é amor que faz os lobos juntarem-se uma matilha para caçar. Não é amor que induz gatinhos ou cordeiros a brincar ou uma dúzia de espécies de passarinhos a passar dias no outono. É um sentimento infinitamente mais amplo que amor ou simpatia pessoal. Um instinto que devagar, lentamente, desenvolveu entre animais e entre os homens, no curso de uma lenta e grande evolução, que ensinou os animais e ao homem
a força e a prática da ajuda e suporte mútuos trazem e a alegria que daí advém. Para Kropotkin, para todos nós, é evidente que uma espécie tem maior sucesso quanto mais houver capacidade dos seres individuais dessa espécie cooperarem entre si. Exemplo dos leões que cooperam para caçar, ou dos elefantes que defendem as suas crias em cooperação. Façamos mesmo uma simulação da evolução de Lapiote-Kropotkin. Se cada um destes algarismos representar um ser, vamos fazer o exercício de colocar os seres em interação, que aqui é representada por uma linha. E à medida que o número de interações aumenta, o tamanho do maior agrupamento modifica-se, tal como podemos comprovar, por exemplo, através do aumento do número de ligações que ocorrem nos seres número 8 e 15, construindo agora um gráfico em que as ordenadas retratam o tamanho do maior agregado e em abscissas a razão entre o número de interações e o número de elementos, e assim que à medida do número de interações aumenta, o tamanho do maior agrupamento modifica-se e que, segundo a curva logística, diremos então que houve uma mudança de estado. Diz que há uma mudança de estado porque, de facto, e por exemplo, não é possível explicar as propriedades do gelo a partir das propriedades da água. Líquida, neste caso. Nos sistemas, em vez de chamar mudança de estado, de cada vez que há uma mudança de comportamento no sistema, que não é explicável pelo comportamento anterior desse sistema, diz que houve lugar a um comportamento emergente. E, portanto, aumentar o número de interações é a chave para o que é novo. E, por isso, a cooperação é o motor da complexidade. É o método mais avançado de evolução. Aliás, foi assim que foi realizada a evolução dos cérebros. Mas o mais curioso, tal não aconteceu só nos seres nascidos. Vejamos o que aconteceu no mundo dos seres fabricados. Cada vez mais transistores cooperam entre si e o número de seres de silício que cooperam tem mesmo vindo a progredir de acordo com uma trajetória prevista por aquilo a que se veio a chamar por lei de Moore. Se estudarmos em detalhe o gráfico, vemos que o número de transistores tem duplicado a cada período de 18 meses. E mantendo sempre o mesmo custo. E como vê, todos os fabricantes, mais ou menos com pequenas diferenças, estão no caminho da engenharia e tecnologia, que, de acordo com a nossa definição, corresponde ao aumento da complexidade. Mas se quisermos mesmo ter a certeza, o método mais avançado de evolução, ou seja, baseado em cooperação, tal como definido pelo príncipe Kropotkin, vejam bem, se esta árvore de evolução dos seres fabricados não é em tudo semelhante ao dos seres nascidos. Mas lembremos que só complexidade não é suficiente. Não chega para evoluirmos. Aliás, todos nós conhecemos instituições constituídas por humanos e fabricados em que o aumento da complexidade gerou tamanha complicação que passaram a ser instituições caóticas. Voltando ao exemplo das telecomunicações, em que a complexidade, só por si, não é um fator suficiente de evolução. Por um lado, temos o papel importante da engenharia e a introdução de avanços tecnológicos, mas também o design foi decisivo para uma melhor facilidade de uso, com a substituição do discar por empurrar botões. Para muitos, até deixou de ser necessário usar óculos. Sem que possamos esquecer a importância que este facto em si constitui para indivíduos portadores de deficiência visual. Mas não percamos de vista que o que nós queremos estabelecer são as condições que levam os comportamentos emergentes a serem orgânicos e funcionais ou caóticos. Se olharmos agora, certamente olhando para os grafos das telecomunicações,
Vê-se arranjo em nós que simplifica a complexidade. E se olharmos também para os grafos nos cérebros, também se vê simplicidade. O aumento das ligações não é maciço, mas com o arranjo de grafos, a entropia produzida será mínima. Então, a chave para o aumento da complexidade é a entropia mínima. Foi-nos dada em 1870 por Claude Bernard, fundador da medicina fisiológica, que a descreveu da seguinte maneira: uma vida livre e independente requer a constância do meio interno. Sabe-se que é verdade para os seres humanos. Se estamos de boa saúde, é sinónimo de uma grande simplicidade. Não precisamos de análises, de raios-x, angiografias, ressonâncias magnéticas, ecografias, etc., etc. E que, naturalmente, dá origem a um funcionamento orgânico e funcional. Mas, pelo contrário, se estivermos doentes, é uma grande complicação. Quando se deixa que a complexidade se torne uma complicação, o sistema paralisa e morre. Sendo que isto é um facto, então seria bem sermos capazes de medir a simplicidade, não de teorias, mas da física, da química, da biologia ou da engenharia em presença. Claro que não tem sido fácil. O que nós precisamos mesmo é de um parâmetro em que sigamos e aquilatemos a simplicidade. E não temos que nos acanhar, porque é aquilo que efetivamente satisfaz os utilizadores, é a simplicidade. Mas para que esta seja possível, o conhecimento, a recolha e tratamento de dados é fundamental, tal como a gestão dessa informação. Por exemplo, hoje um designer é visto como um gestor de informações, em que o princípio da simplicidade tem o potencial de aumentar a durabilidade dos produtos, podendo ser implementada de formas diversas, em que as soluções simples promoverão uma melhor utilização do produto, com uma menor margem de erro, e é impulsionada por tecnologias inovadoras que causam efeitos profundos, quer nos sistemas de produção, quer nos modelos de negócio e com sofisticação. Agrega tecnologias e métodos disruptivos, como Big Data, Advanced Analytics, Cloud Computing ou até a Internet das Coisas, sempre na presunção de podermos proporcionar uma melhor experiência junto do utilizador final. Sendo que, a bem da experiência desse mesmo utilizador, o próximo passo na digitalização da economia vai permitir processos mais eficientes, redução nos consumos de energia, minimização de desperdícios, com produtos de elevada customização e adaptados ao cliente. Nesse propósito, apresento agora um resumo das principais tendências tecnológicas que já estão a ocorrer no presente, no corrente ano de 2023, começando desde logo pela inteligência artificial, começa a ser já uma realidade efetiva nas grandes empresas. Ainda nesta semana, e na Europa, o Parlamento Europeu aprovou um projeto para regulamentar o uso de sistemas de inteligência artificial. É um primeiro passo no processo de aprovação da Lei da Inteligência Artificial da União Europeia, a primeira do género em todo o mundo. A inteligência artificial sem código, com as suas interfaces fáceis de arrastar e de largar, dará a possibilidade a qualquer empresa tirar proveito para criar produtos e serviços mais inteligentes. Por exemplo, será bem mais fácil para os consumidores pagarem e receberem bens e serviços devido à inteligência artificial. A par da tecnologia da realidade aumentada e da realidade virtual continuará a evoluir, os especialistas preveem que o metaverso acrescentará mais de 4 bilhões de euros à economia global entre 2030 e 2023. Será o ano que define a direção do metaverso para a próxima década. Prevê-se que teremos ambientes de reunião mais imersivos, nos quais poderemos falar, trocar ideias e co-criar. A tecnologia de cadeias de bloqueio também avançará significativamente em 2023, à medida que as empresas criarem produtos e serviços mais descentralizados. Por exemplo, neste momento, estamos a armazenar tudo na nuvem,
Mas se descentralizarmos o armazenamento de dados e encriptarmos esses dados, a nossa informação não será só mais segura, como também teremos formas inovadoras de acesso e de análise. Vem aí a Web3. Já estamos a ver uma ponte emergente entre o mundo digital e o mundo físico. E esta tendência continuará ainda ao longo deste ano. Há dois componentes desta fusão, a tecnologia de gêmeos digitais e a impressão 3D. Vemos ainda mais gêmeos digitais, desde fábricas a maquinaria, automóveis e cuidados de saúde de precisão. Depois de testar o mundo virtual, os engenheiros podem afinar e editar componentes e depois criá-los no mundo real utilizando tecnologia de impressão 3D. Viveremos num mundo onde podemos fazer alterações ao material, às plantas e mesmo a seres humanos, editando-os. A nanotecnologia permite-nos criar materiais com características completamente novas, tais como a resistência à água e a capacidade de autocura. Neste momento, estamos a assistir a uma corrida mundial para desenvolver a computação quântica à escala, computação essa que utiliza partículas subatómicas para criar novas formas de processamento e armazenamento de informação. É um salto tecnológico que se espera que nos traga computadores capazes de operar 1 trilhão de vezes mais rapidamente do que os processadores tradicionais mais rápidos atualmente disponíveis. Um dos maiores desafios que o mundo também está a enfrentar neste momento é travar as emissões de carbono para podermos enfrentar a crise climática. Outra das tendências é a procura por um progresso contínuo em torno do hidrogênio verde, uma nova fonte de energia de queima limpa que produz emissões de gases com efeito de estufa próximas do zero. Veremos também progresso no desenvolvimento de redes de energia descentralizadas. Surgirão ainda os primeiros robôs que tornar-se-ão ainda mais parecidos connosco em aparência e capacidade para a execução de determinadas tarefas de natureza social. Este tipo de robôs será utilizado no mundo real, como, por exemplo, recepcionista de eventos, barman e companheiro para adultos mais velhos. Também executará tarefas complexas em armazéns e fábricas, uma vez que trabalham ao lado dos humanos no fabrico e na logística. Os líderes empresariais continuarão a fazer progresso na criação de sistemas autónomos, particularmente em torno da entrega e da logística. Outra das tendências tecnológicas para 2023 é que veremos ainda mais caminhões e navios autocondutores, bem como robôs de entrega, e ainda um aumento no número de armazéns e de fábricas que irão implementar tecnologia autónoma. Finalmente, veremos um impulso que nos conduz a uma tecnologia mais sustentável, ao vermos um impulso contínuo no sentido de tornar as cadeias de abastecimento mais transparentes, uma vez que os consumidores exigem que os produtos e serviços em que investem sejam energicamente eficientes e apoiados por tecnologia mais sustentável. A concluir, podemos então afirmar que a atual tendência tecnológica leva-nos a acreditar que as fábricas serão cada vez mais automatizadas, com sistemas ligados entre si, sendo nesse propósito a cooperação o motor principal para a transformação digital em curso, em que as economias de escala darão lugar às economias de experiência. Podemos assim afirmar que, numa perspectiva de evolução tecnológica associada ao design, pressupõe uma transição suportada em processos de natureza dinâmica, dando resposta às necessidades efetivas dos utilizadores, enquanto experiência ou serviço que se presta ao consumidor, pressupondo uma nova abordagem para a economia que acreditamos se passa a designar por economia colaborativa, onde ocorrem mudanças profundas nas instituições e sociedade ao influenciar novas formas de comportamento dos indivíduos. A terminar, não posso deixar aqui de referir que a evolução tecnológica em curso continuará a desenvolver-se num cenário em que o aumento da complexidade será cada vez maior e de natureza exponencial, para alcançar a simplicidade, podendo induzir uma cada vez maior facilidade de uso para o utilizador ou consumidor final, sendo ainda verdade que a premissa do sucesso não será daquele que se assume como mais forte, mas sim daquele que melhor capacidade terá para se adaptar
na qual a informação e o conhecimento são determinantes para a evolução tecnológica em curso. A indústria 4.0, ou daquela que é já o novo paradigma da transformação digital no setor de manufacturing, a indústria 5.0, que irá complementar a indústria 4.0, assenta em 3 pilares que têm por objetivo a humanização da utilização da inteligência artificial, desenvolvimento de uma abordagem centrada no ser humano, sustentabilidade e resiliência enquanto tendência da smartphonização ou da smartphone globalização, que consiste numa evolução contínua da tecnologia que irá continuar a marcar as empresas em 2023, especialmente no que diz respeito ao forte aumento das redes on-demand, ao desenvolvimento do 5G privado nas empresas e o aumento do investimento na cloud para suportar a transformação digital, permitindo ainda criar um ecossistema que reúne seres nascidos e seres fabricados, que no ambiente de coworking, sempre em cooperação, integrando diferentes empresas e tecnologias, robótica ou virtual, no mesmo espaço multidisciplinar, pessoas de diferentes segmentos de mercado, visando a melhoria e a simplificação da vida humana por meio da automação tecnológica, como resultado do incremento da complexidade, sabendo que a simplicidade é e será sempre uma ambição permanente e que o método mais avançado da evolução é baseado na cooperação, tal como pressupõe algumas das metas dos Objetivos 17, do ODS 17, perdão, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, como condição fundamental para o mundo poder progredir. Muito obrigado, e era esta minha visão que tenho para os desenvolvimentos tecnológicos que estão em curso e a importância que a questão da complexidade, mas sempre associada à simplicidade, porque há aqui um aspecto que também que eu coloco na primeira aula que eu tenho com os meus alunos dos cursos de licenciatura, é perguntar-lhes a eles, que é uma ratoeira, que eu lhes faço, é qual é o oposto da simplicidade. E na maioria das vezes, diria mais, na esmagadora maioria das vezes, o que eles todos me respondem espontaneamente, o oposto da simplicidade é a complexidade, o que não é correto. O oposto da simplicidade é a complicação, porque complexidade, nós hoje vivemos num mundo altamente complexo. Olha, basta ver este seminário, temos pessoas em Lisboa, pessoas em Maputo e provavelmente em outras geografias, e todos nós conseguimos estar juntos neste seminário à custa da tecnologia e da complexidade que ela própria nos traz e que nos induz, isso sim, uma grande facilidade de utilização no nosso dia-a-dia. Portanto, o oposto da simplicidade será sempre a complicação. O problema é quando nós deixamos a complexidade se tornar caótica e aí sim o que nós queremos são elementos altamente complicados. E, portanto, o que temos que fazer é procurar manter sempre como o nosso foco na simplicidade e tal como vos consegui aqui passar esta mensagem, os avanços e a evolução não é feita à custa da lei do mais forte, tal como Darwin afirmava, mas sim à custa de sermos capazes de cooperar entre nós. E essa é a mensagem que eu aqui deixo. E, portanto, melhor do que nada estamos aqui entre a Universidade Europeia e a Escola Superior de Gestão e Corporativa Social, nós estamos aqui também a estender as pontes da cooperação e é nesse propósito que eu agora me vou calar e vou deixar que me ponham algumas das questões, se assim entenderem. Muito obrigado. Vou só parar aqui presumo que... Queria, em primeiro lugar, se assim me permite, deixar registrado que a aula foi espetacular. A aula contribuiu bastante para a minha contínua adquirir das competências. A aula foi um sinal evidente que podemos
uma vez conectados, desenvolver outras descobertas. E assim, eu coloco a aula à disposição de todos, no sentido de ouvir de todos as suas preocupações para enriquecermos este debate. Se assim me permite, gostaria de convidar a todos para participarem, mas gostaria também de ouvir o professor José Miguel de Sousa, por favor. Bom dia, ou para ir já mais boa tarde. Obrigado pelo convite para estar aqui convosco. Foi um prazer ouvir o professor Carlos Duarte, embora eu tenha estado no continente e próximos, não conhecia pessoalmente, isto pessoalmente é pessoalmente digital, mas conhecia um seu artigo sobre coworking, que já li há algum tempo atrás e, portanto, nunca saí da mente desse artigo. É um prazer estar aqui novamente, perto de si, no sentido de leitura. Obrigado, foi uma excelente comunicação. E agora, no fundo, a questão aqui, e eu talvez levantar esse tema, mas nós devemos ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Vivemos sempre num mundo complexo, quando pensamos nas guerras que nós estamos a viver na Europa, nunca imaginei, não é? Que a gente fosse dizer isto e tudo, mas posso ir ao contrário, ver também o copo meio vazio ou o copo meio cheio, como eu dizia. Mas nós vivemos momentos fascinantes. O acesso que nós temos hoje à tecnologia é maravilhoso. Se pensarmos, não é, o que faz um smartphone hoje, ou o que fez o meu primeiro computador, ZC Spectrum, não é? Ligava à internet e fazia zzz, não é? Portanto, e aqui, maravilhado, passei ali no Natal, que meu pai me ofereceu esse computador, há uns dias quase não dormia, não é? Ou hoje o que faz o smartphone, portanto, percebemos que nós hoje temos, tanto seja no meio empresarial, seja no meio educacional, potencialidades fabulosas. E penso que nós ainda não estamos muito agarrados ainda ao computador, ao portátil. Por exemplo, nós aqui no continente, o Ministério da Educação optou por entregar aos alunos computadores portáteis. Na Madeira, onde estou agora a trabalhar, optou-se por os tablets. Acho que já é um passo, mas eu continuo a achar que ia ser optado mais até pelos smartphones. E porque o smartphone pode ser visto, obviamente, como um instrumento de trabalho, ou como um instrumento educacional. Claro, também como um instrumento de recreio, de brincadeira, isso como tudo, não é verdade? Quer dizer, se eu pensar o tempo que eu uso o meu smartphone para fazer chamadas, é ínfimo em relação ao que eu uso para ver um mail, para contactar, para usar o WhatsApp, para dizer, as coisas que eu faço com o meu smartphone são, efetivamente, quase tudo menos falar ao telefone. Eu penso que nós temos aqui uma grande potencialidade que não está a ser, com a parte da educação, com a parte empresarial, devidamente usufruída, que é tirar o maior proveito das redes que temos 4G e 5G, nós já temos em áreas mais remotas as redes 4G a trabalhar, e aquilo que faz os smartphones, o preço que eles têm, que são cada vez mais acessíveis do que um computador. Eu, por exemplo, fazia aqui o professor Carlos Duarte, porquê é que estamos ainda tão reticentes em usar o smartphone mais na educação? Ou usar o smartphone talvez mais nas empresas? Eu penso que nas empresas está um pouco melhor. Portanto, nós temos aqui um instrumento que é fabuloso, um instrumento que tem acesso a tudo, mas parece que estamos com a palavra receio não será a mais correta. Estamos a não olhar para ele como devíamos olhar. Foi claro na sua apresentação que vivemos momentos fabulosos com a tecnologia. A gente podemos pôr a tecnologia ao nosso serviço ainda muito mais. O que é que nós todos podemos fazer, na sua opinião, para contribuirmos para que se efetivamente tire o maior proveito dos smartphones, sejam eles para o mundo da educação, sejam eles para o mundo empresarial. Recentemente estava a ver uma conferência, tive a ver uma consulta médica, fui no carro a ouvir a conferência, e quando estava à espera do médico na sala, continuei a ouvir a conferência. Quero dizer, se isto fosse uns anos atrás, a conferência e o meu tempo não dava, não é? Isto é maravilhoso. De eu ter acesso a uma conferência que não ia ser gravada, estava online, eu comecei a ir em casa no smartphone, vou no carro, não é com 4G, ainda consigo ouvir, sem olhar, obviamente. Paro, continuo, ainda estou um tempo na sala de espera a assistir. Isto é termos uma tecnologia ao meu serviço. Mas o que é que podemos fazer nós todos, para não dizer o que é outro, para
tirarem disso maior proveito dos smartphones, seja no mundo empresarial, seja no mundo educacional. Portanto, era a pergunta que eu deixava. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer ouvi-lo e ouvi-vos a todos. Muito obrigado, meu caro professor. Bom, antes de mais, e a questão é extremamente pertinente, qualquer processo de inovação carece sempre de um período de aprendizagem. Não nos podemos esquecer desse fator, que é um fator extremamente importante. E muitas das vezes as sociedades não estão devidamente preparadas para adotar no imediato os processos de inovação que possam acontecer. Está ali o professor Lourenço Dias a levantar o meu dedo, e eu lembro-me, e provavelmente nós os três que estamos aqui a falar agora, provavelmente o resto do auditório, muitos deles ainda são bastante jovens, mas eu recordo, por exemplo, o trauma que foi passarmos da máquina de escrever para um computador. Ou seja, as pessoas que havia profissionais, que eram os datilógrafos, portanto, que nós dávamos textos manuscritos e dávamos a pessoas para transformar aquele texto num papel devidamente datilografado, portanto, como se fosse um papel escrito, como hoje nós fazemos uma coisa tão simples que é imprimimos no Word e temos um documento escrito, não é? Sabemos que qualquer impressão que nós hoje fazemos no Word, qualquer gralha, qualquer coisa que nós encontramos e queiramos alterar, aquilo fazemos na hora, no minuto, e nem sequer é preciso imprimir hoje, que até podemos guardar como um ficheiro PDF. Na altura, quando se datilografava um texto, a probabilidade de muitas gralhas a meio desse trabalho de processamento do texto era bastante elevado, com a condição que quando havia uma gralha, tínhamos que arrancar a folha da máquina de escrever, deitá-la fora e voltar a pôr uma nova folha e voltar a escrever tudo aquilo que já tínhamos escrito até ali. Depois, evidentemente, aí no final já havia umas máquinas de escrever que já conseguiam corrigir na própria folha, mas os profissionais preferiam continuar a trabalhar com a máquina de escrever porque não se adaptavam devidamente a um computador, porque aquilo era um bicho de 7 cabeças, porque tinham que saber alguma informação primária que não tinham ou que não detinham, e portanto tudo aquilo levava a não quererem aceitar que a tecnologia estava a ser disruptiva e, portanto, iria pôr rapidamente em fora de uso toda aquela atividade que desenvolviam e a sua própria profissão como datilógrafos. Portanto, depois passaram-se a chamar processadores de texto e outras coisas assim. Portanto, tudo isto carece de um período de aprendizagem. E estava a ouvi-lo a falar da questão do tablet e de outras coisas afins. Eu até diria mais, meu caro professor, o tablet neste momento já começa a ser até uma tecnologia que começa a estar ultrapassada, tal como eu também tive a oportunidade de apresentar na minha apresentação. Hoje já há quem tenha um telemóvel e o seu tablet incorporado no seu relógio. E rapidamente está a caminhar, porque estão já há testes de natureza e já há alguns protótipos dessa natureza, dessa tecnologia ser incorporada no próprio textile, portanto, nas roupas que nós vestimos. Nós podemos, em última instância, até ir dar um mergulho à praia e ter acesso à mesma ao telefone, porque o telefone está incorporado no nosso calção de banho e, portanto, até debaixo d'água funciona. E já há quem também já esteja a trabalhar e esteja já também a desenvolver tecnologia de que o chip e a própria tecnologia até possa ser incorporada nos nossos próprios tecidos, no tecido humano. Portanto, estão a ver, isto são caminhos que nos levam e que quando muitas dessas questões nos são colocadas, temos que ver isto, bom, de facto, aos dias de hoje, depende das geografias e das sociedades e das pessoas com quem estamos a falar, de facto, é de todo impossível pensar que a pessoa não se possa adaptar às novas tecnologias e, portanto, o futuro está nas tecnologias de informação e tudo aquilo que elas nos possam proporcionar. Porque quando a pessoa tem capacidade e tem conhecimento que lhe permita tirar partido dessa tecnologia, naturalmente,
vai ter uma vida muito mais facilitada, sabendo contudo, que aqui é uma das questões, por exemplo, eu vim da área do design, uma quota parte extremamente importante que os designers hoje têm é simplificar a vida às pessoas. É simplificar a forma como as pessoas podem ter acesso à tecnologia. Eu recordo, por exemplo, estes equipamentos que temos à nossa frente ou à nossa disposição. Do ponto de vista tecnológico, eles são todos iguais. Eles são praticamente todos iguais. A única distinção que existe entre eles é a interface. A forma como nós, os seres nascidos, mantêm interação com os seres fabricados. E isso é as interfaces. As interfaces são desenhadas por designers. Essa é a grande mais-valia. Portanto, eu diria, a etapa que nós temos que sempre pensar é como é que vamos transformar a complexidade em algo que seja cada vez mais fácil de ser utilizada. E, portanto, os tablets, eu sei, nós sabemos que hoje um tablet é muito... meu caro professor, eu quando entrei na vida ativa, quando acabei a minha formação, um computador na altura cabia numa sala. O meu primeiro trabalho foi muita gente desconhece, mas em Lisboa há uma central, há um mini reator nuclear, que hoje faz parte do Instituto Superior Técnico, foi agora, há muito pouco tempo, foi desativado, que estava em Sacavém. Portanto, era um reator experimental, onde tinha uma sala de computação, que nós entrávamos e aquela sala de computação ocupava um edifício inteiro, do qual tinha 10K ou 40K, já nem me lembro, de capacidade de processamento. Hoje nós temos coisas ínfimas, diminutas, quase com graus de natureza nanométricas do ponto de vista de capacidade tecnológica que elas hoje têm. Portanto, tudo depende da forma como nós formos capazes de facilitar a forma de interagir entre nós, humanos, e a tecnologia. Portanto, e como disse, há sempre esta necessidade, como em tudo, né? Sempre que há novas inovações, há o fator da aprendizagem. E, portanto, provavelmente temos determinados indivíduos que ainda estão no processo de aprendizagem, outros não. E no caso particular da educação, eu sei que posso dizer, olha, na minha instituição, foi a questão da pandemia, portanto, da Covid-19, foi um marco decisivo. Nós já tínhamos algumas LMS, nomeadamente o Blackboard Collaborate e o Canvas, mas pouca gente tirava partido dessas ferramentas. A partir do momento em que foi transmitido ao corpo docente, olha, a partir de hoje deixa de haver aulas presenciais, tem estas ferramentas para dar as aulas, aquilo foi de um dia para o outro. Uns com mais facilidade, outros com menor dificuldade, outros com mais esforço, mas todos acabaram por dar as aulas no campo. Portanto, essa adaptação, muitas vezes, vai naturalmente surgir em função das necessidades que as pessoas venham a ter e, portanto, quando virem que já não é possível dar uma aula, toda ela de natureza presencial e tem que recorrer a sistemas adicionais de suporte, vão tirar com certeza partido desses mesmos sistemas. Isso aplica-se à educação, como se aplica à economia, aos serviços, às fábricas, portanto, todos os atores envolvidos neste processo. É um processo que está a ter uma evolução exponencial, aliás, a lei de Moore assim refere, não é? Portanto, portanto, isso é algo que já não podemos equacionar, não ser de outra forma. Portanto, isto será mesmo assim. Nós vamos ter que acompanhar e evoluir, e por isso é que estamos na sociedade do conhecimento e da aprendizagem contínua. E por essa razão, provavelmente, muitos deste auditório que está aqui também sente necessidade de acompanhar a sua aquisição de conhecimentos de forma contínua. Portanto, isto hoje é um facto, é uma verdade, e, portanto, o que nós aqui estamos a fazer, nós, universidades, é sermos aqui uns atores para ajudar a transmitir esses conhecimentos e a potenciar
esta aquisição de competências contínuas que cada um dos indivíduos vai ter necessidade nos próximos anos. Obrigado. Eu sem querer monopolizar a conversa, eu gosto só chegar mais um ponto. No facto de nós temos aqui um desafio enorme, que é aquilo que disse que é. Por um lado, a tecnologia está a evoluir a um ritmo incrível. Portanto, nós, quando hoje passamos num tablet, ou quando implementamos um projeto nas escolas com o tablet, quando chegamos ao fim do processo, já a tecnologia já evoluiu muito, não é? E, por outro lado, nós, humanos, precisamos de tempo para nos adaptar. E aqui há aqui dois ritmos muito diferentes que precisamos de encontrar formas de os conjugar. E, se calhar, e isso, como disse muito bem, as pessoas sentirem a necessidade. Foi também aqui na educação, quer dizer, nós já quantos projetos fizemos ao longo dos anos para a implementação das tecnologias. O Covid fez-nos de um dia para o outro, nós tínhamos colegas que usavam, portanto, suportes digitais como Teams e outros para colocar materiais, mas eles não usavam, e a gente usou bem ou mal, obviamente, o ensino remoto de emergência, tampouco ensino remoto, mas bem ou mal as pessoas usaram. E criar a necessidade. Talvez aqui, se calhar, no caso de Moçambique, se terá de fazer também as pessoas perceberem que, tendo a rede 4G e 5G, o acesso que têm à informação, o acesso que podem ter através dos smartphones e para trabalhar nas empresas e para a educação é fabuloso, porque não tem a andar com o computador às costas, jogar outra nada de rede, não é? Eu acho que, de facto, essa questão de criar nas pessoas a necessidade de lhes mostrar que, de facto, não há outro caminho, foi o que o Covid, infelizmente temos o Covid, mas que foi o que o Covid fez, quer dizer, um dia para o outro, bem ou mal, toda a gente a passar pelo online, porque se não fosse assim não sobrevivia, digamos assim, não é? E mostramos às pessoas esta grande necessidade para ser interessante. Obrigado pelos seus comentários. Vou agora calar-me, porque eu falo sempre muito, para não monopolizar a conversa, deixando também outros colocar questões. Obrigado. Obrigado. Colegas, eu estou pronto para vos ouvir. A sala é vossa. Se não há mais nada a acrescentar, fico perplexo. Não queria eu também pôr as questões ao professor, porque eu posso pôr, de segundo a segundo, tenho contacto por e-mail e falo com ele todos os dias. Professor Carlos Duarte, professor catedrático Carlos Duarte, vejam uma coisa, se me puder ajudar. Eu penso que o que mais difícil há em Portugal, ou existe em Portugal, são 2 ou 3 slides que apresentou. O que é que, no fim do dia, poderemos dizer desta transição para o trabalho colaborativo, desta transição para o trabalho em conectividade? O que é que os professores, não só o professor Carlos Duarte, mas o professor José Miguel de Sousa, que conectividade é que se estabelecem com outras escolas para contribuir com o seu saber, para enriquecer este ecossistema que nós todos participamos? Eu não sei se me fiz entender. Sim, Nos seus slides e na literatura que há, né? Fala-se de trabalho colaborativo, de conectividade, da essência da deslocalização. Mas se eu perguntar, e eu felizmente tenho essa possibilidade, aqui estou ao lado da lusófona, aqui do lado esquerdo tenho a Universidade Europeia, e há 10 anos ando atrás da Universidade Europeia para estabelecer alguma conectividade e não se consegue. O que é que tem a dizer sobre isso? Como é que pensa como historiador? Relativamente àquilo que eu disse no início que o professor Duarte é um professor de design institucional, de design institucional. Era bom que nos orientasse a partir de um design institucional. Como é que os professores, as pessoas, podem estabelecer essa linha de conectividade? Esta é a primeira questão. A segunda questão, que também me parece importante, da smartphonização, é que num dos slides, muito bem explicados, deixou de fora o que a nós tem estado a fazer hoje. Levar o conhecimento do 5G
para as elites, se quiser para a medicina, se quiser para as universidades, para as fundações. Então, eu penso que, não sei, eu peço e eu espero receber de si um statement, um organograma, um modelo, como é que nós nos podemos conectar. Eu não queria deixar de assumir este meu pedido publicamente, porque individualmente e com os almoços que o professor já pagou, vários, não vejo ainda a conectividade para a CBS. Muito obrigado e peço desculpas. Muito obrigado, não tem nada... Pergunta para os dois, para o José Miguel também. O que é isso de trabalho colaborativo? O que é isso de conectividade? Bom, não tem nada, primeiro que tudo, não tem nada que pedir desculpas, de facto tem sido uma realidade, mas isto é um esforço, é um trabalho contínuo e muitas das vezes aquilo que eu advogo é, acima de tudo, nós temos que estabelecer redes de contacto. Há umas redes que têm uma evolução mais proativa e outras redes podem ter uma evolução menos proativa. Isto depende sempre das boas vontades das pessoas que estão envolvidas. Infelizmente, e no que diz respeito à Universidade Europeia, por muito boa vontade e proatividade da minha parte, eu não tenho conseguido levar mais a longe e sabe bem a razão de ser, de tal forma que eu, já agora digo aqui em primeira voz, eu desde o passado dia 3 de junho deixei de ser vice-reitor da Universidade Europeia, portanto hoje sou simplesmente um docente com as suas funções e aquilo que mais gosto de fazer, que é partilhar estas minhas visões que eu tenho sobre estes elementos e sobre esta visão que eu tenho da questão da simplicidade e da complexidade associada à evolução tecnológica em curso. Sabemos, isso está estudado, está demonstrado, tudo só se consegue evoluir através da cooperação. Ninguém consegue lá chegar de modo sozinho. Dificilmente vai conseguir. E no caso da educação, cada vez há mais redes nesse sentido. O caro professor José Miguel Sousa, por exemplo, em Portugal, há um grupo, neste momento, que está... E eu agora até estou aqui a tentar me recordar, mas eu até partilho depois, se quiser, partilho aqui com o professor Lourenço Dias, e aqui faz também chegar ao José Miguel Sousa e quem sabe pode ser útil também para a Escola Superior Social e Corporativa em Moçambique. Há uma rede network ligada às áreas das tecnologias que engloba todas as instituições de ensino superior em Portugal, mas também de países ibero-americanos, que me parece que pode haver também uma extensão para países de língua oficial portuguesa. Portanto, eu vou-vos pôr em contacto, que é uma rede que faz encontros com alguma, como é que eu diria, alguma regularidade, sim, exatamente, alguma regularidade, e que aborda as questões de natureza tecnológica, como é que a tecnologia pode ajudar mais a área da educação e do ensino, e inclusive até leva esses temas também até ao nível do ensino secundário. Portanto, isso pode ser algo interessante para partilhar convosco e fazer chegar essa informação. No caso concreto da cooperação e isto, meu caro professor, isto é assim, umas nós conseguimos, outras por estratégias das próprias instituições estão focadas em outros países foco, mas eu reconheço que, por exemplo, no caso de Moçambique, a minha instituição começa a ter neste momento algum interesse e alguma procura e provavelmente até na área até do ensino à distância, portanto é um dos aspectos em que a minha instituição está agora a querer se posicionar, nomeadamente no ano letivo atrasado começamos 6 cursos de mestrado e 2 cursos de licenciatura já em formato de ensino à distância e, portanto, quem sabe, olha, encontrar uma das áreas que me parece que é extremamente relevante também é a própria instituição ter em determinados países instituições que possam ser parceiras nesse tipo de formação.
nomeadamente até para poderem receber os seus próprios estudantes e poderem realizar provas e outras coisas que tenham uma funcionalidade mais presencial. E, portanto, meu caro professor, isso pode ser, eu posso colocar... Professor, deixe-me interromper. Sim, sim. Eu penso que não vou precisar de esperar por um acordo institucional. Eu vou precisar de um acordo entre Carlos Duarte e José Miguel, montarem um curso, porque nós temos alvará. Ok. Nós temos alvará. Muito bem. O que está a ver, a grande vantagem da tecnologia é exatamente nós identificarmos, né, Carlos Duarte e José de Sousa. José de Sousa atende o telefone. Carlos Duarte atende o telefone. Portanto, o risco, como nós temos, como dizia o Malangatani muito bem, o maior risco reputacional é a falta de tempo. Agora, com os meios, os recursos que temos, nós podemos organizar os cursos. E o professor Duarte e o professor José Miguel têm a sua esfera de contactos. Né? Precisamos, como digo lá no webinar, precisamos dos currículos, aprovo os currículos na CBS, envio os currículos para o CNAC e acabou. Não sei se está a ver, nós não podemos, neste momento, não podemos esperar, não vou dizer a Moçambique, mas a CBS. Nós temos que ir semeando, porque mudou-se. Eu tenho estado a dizer, mesmo na língua portuguesa, os grandes mestres da língua portuguesa, esses conceitos, o papel da empresa, os desafios da empresa, as medidas, esses conceitos estão esvaziados, passou para a responsabilidade. A conectividade implica responsabilidade. Os desafios, o papel é tudo subjetivo. Responsabilidade é a capacidade de semear. E nós temos que avançar para aí. E devo dizer, não sei se têm conhecimento, mesmo em Moçambique, eu nunca anunciei isto, a Corporate Business School é a única escola superior de gestão corporativa e social hospedada na Microsoft. Nós não temos gente para nos dar treino para trabalhar com a Microsoft Education. Por quê? Porque Portugal tem-se recusado. Esta é a verdade. Então, esta coisa de cooperação e conectividade é tudo algo para ser explicado. Doutor Lourenço Dias, da minha parte, eu estou aqui a representar o José Miguel Sousa, não estou a representar nenhuma instituição, não é? Aliás, sim. Em relação a isso, mas eu conheci-o há 2 semanas, não foi online, desde que começamos, mas no fundo, e por isso estou aqui hoje, eu vou estar também no outro evento que falou na Madeira para falar com as pessoas, que da minha parte tenho um interesse pela tecnologia. Há uns anos atrás também comecei um projeto com a Escola Superior do Luanda, também, na altura já mais nacional, e eu acho que essas coisas levam o seu tempo, é verdade, o tempo também é uma questão de dias, mas eu acho que nós podemos iniciar aqui um trabalho, podemos iniciar no sentido de prepararmos coisas. A questão da Microsoft não é difícil para mim ter contactos de formadores, contactos institucional com a Microsoft também podemos tentar, mas às vezes as questões institucionais são, como dizia o professor Carlos, as questões institucionais às vezes não é, às vezes têm timings, mas isso não invalida, no caso das formações da Microsoft, nos nossos contactos de formadores, encontramos formadores que façam formação online, são pessoas que estão certificados de trabalho e tal. Não é? Mas eu penso que estamos aqui a iniciar um bom trabalho, mas, como eu dizia, as pessoas também, Carlos, disse que agora já não está cá, no fundo, hoje a representar o docente, não é? Carlos Duarte, não é neste caso, estou mesmo alto como eu, mas estou aqui nesse sentido. Eu penso que, visto que atendemos o telefone, podemos ter aqui inícios de trabalho interessante, que se pode envolver ou não instituições, dependendo daquilo que elas queiram, mas hoje as tecnologias nos permitem fazer trabalhos fora institucional. Eu acho que é um começo, é mais um passo que damos. Eu vejo o professor Lourenço Dias um pouco, como é que se diz? Se calhar já bateu a tanta porta, nem as portas não se abriram, não é verdade, isto não é fácil, mas pronto, estamos a hora a virar umas janelas e depois que a gente temos que ter estas janelas abertas, o que é que temos que fazer? E já agora, só para acrescentar, nessa questão da formação da Microsoft, diga-me exatamente o que é pretendido, que eu também conheço pessoas e formadores que podem também estar interessados em envolver-se num projeto desta natureza. Portanto, é uma questão de, olha, isso vai-se fazendo, não se faz tudo logo, não se faz às vezes na velocidade que nós gostaríamos de fazer, mas
isto vai crescendo, olha, vai crescendo aqui a onda vai crescendo e há de chegar um momento em que as coisas acontecem. Claro. Muito obrigado. Eu não sei se os meus colegas em Moçambique e no Brasil têm alguma coisa a dizer. Muito envergonhados, muito envergonhados. É só a questão da colaboração. Hora do almoço, presumo. A questão da colaboração, aliás, acho que foi 2019, foi o ano internacional da colaboração, porque de facto, se as pessoas não colaborarem, isto não há solução. Não é? O tempo da individualidade não é, já lá foi, hoje a colaboração é imprescindível. Se não há mais nada, eu só tenho que agradecer. Eu penso que vou esperar mais 1 minuto ou 2 dos meus colegas. Adérito, Champion. Joaquim de Jesus. Temos lá um também, Joaquim de Jesus. Ainda estão a processar toda a informação. Se não, vamos terminar, não é? Bom, mas o meu caro professor. Não, professor, Diga. Por favor. aqui acho que está tudo acabado. Nós também só temos a agradecer, não é? Muito obrigado. Eu que agradeço também. Também agradeço, muito obrigado. Também, eu vou ter mesmo de sair, também tenho outra reunião ao 12h30, mas, doutor Lourenço Dias, vamos mantendo o contacto. Professor Carlos, Vou mandar também o contacto do prazer professor Carlos. Vou mandar, eu tenho liberdade, e falaremos em breve. tenho a científica de passar o contacto do professor Carlos Duarte. Vou-lhe mandar, para ficarem em contato. Grande abraço para todos vós, muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Duarte. Muito obrigado. Um abraço de Moçambique, um abraço de Lisboa. Não tenho como agradecer a sua amabilidade. Eu que agradeço e as minhas desculpas. Espero... Não há desculpas. Estar operacional no momento. Com o Adriano Moreira. O Adriano Moreira era explícito. Então, pense se pudermos fazer com alguma regularidade este tipo de webinar e também com o professor José Miguel de Sousa. O meu muito obrigado do fundo do coração. Eu já manifestei, já enviei. Obrigado. 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 Vamos terminar. Obrigado.
Che salamico